Graça e paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Hoje eu quero começar a minha palavra de encorajamento te falando de algo muito importante. Eu quero te dar um recado da parte de Deus e te dizer que Deus ama você. Deus ama você incondicionalmente. Deus ama você verdadeiramente. E o amor de Deus é um amor que ele é provado com ações, com atitudes. Deus disse que iria enviar o seu Filho para nos salvar, e ele enviou Jesus. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E diariamente Deus prova o seu amor para conosco, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, nos livrando do mal, cuidando das pessoas que nós amamos. Isso é o amor de Deus sendo provado diariamente. Então o recado de Deus para você, meu querido, minha querida, é: Deus ama você. Deus ama você verdadeiramente e incondicionalmente. Amém? E hoje eu quero ler um texto aqui para começar a minha palavra de encorajamento. Eu quero ler um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 4, os versículos 9 e 10, que diz assim: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Hoje eu estou vestida aqui com essa blusa amarela, ao lado dessas florzinhas amarelas, propositalmente. Porque eu quero falar hoje de um tema que já está sendo abordado agora no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio. E eu quero falar especialmente para você que tem problema de depressão, que sofre com depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. Saiba, meu querido, minha querida, que você não está sozinho. Deus te ama e Deus se importa com você, Deus se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. E Deus quer te curar, te libertar, te dar graça, te dar ânimo. Amém? E a outra palavra é essa palavra que nós lemos aqui, que diz que é melhor serem dois do que um só. E o meu conselho para você é: não fique sozinho, não se isole. Se você sofre com depressão, síndrome do pânico ou crise de ansiedade, não fique sozinho, não se isole. Busque ajuda, busque socorro. Se você ainda não toma nenhum tipo de medicamento, vá ao médico. Sabe, muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar se consultar com um psiquiatra. Porque as pessoas têm aquela coisa de psiquiatra é um médico para loucos. Não, psiquiatra é um psicólogo que pode passar medicamentos, que pode passar um remédio um pouco mais forte. Então é necessário muitas vezes que você procure ajuda médica. Às vezes é uma falta de algum hormônio, de alguma proteína, é falta de algum suplemento no seu organismo. O nosso corpo humano, ele tem necessidades, ele precisa, por isso nós precisamos nos alimentar corretamente. Por isso nós precisamos ter uma vida o mais saudável possível que nós tivermos condições de ter. Hoje é muito difícil ter uma vida saudável, é tudo muito caro, é muito complicado. Mas sabe, a gente tem que buscar, fazer o máximo para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, porque tudo isso é importante. E você que tem problema de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, precisa muitas vezes de um remédio, de um medicamento. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu já sofri com tudo isso. Eu já sofri com depressão, eu sei o que é ter depressão. Eu já tive síndrome do pânico, eu sei o que é ter síndrome do pânico. E eu já sofri muitas vezes com crise de ansiedade. Então eu sei exatamente o que você está passando. Mas o meu conselho para você é, primeiramente, busque ajuda, não fique sozinho. Busque ajuda médica. Tome os remédios que forem te recomendados. É importante. Eu, durante algum tempo, há cerca de 25 anos atrás, eu tive todos esses problemas e eu precisei de medicamento. Porque eu não dormia, eu não comia, eu não conseguia me alimentar e nem dormia. Eu ficava dias e dias, semana inteira praticamente, eu ficava sem conseguir dormir. E era terrível o desgaste. Eu tinha filhos pequenos para cuidar, tinha 4 filhos para cuidar. Eu tinha uma criança pequena, um bebezinho. Então, meu querido, minha querida, saiba que você não está sozinho nessa situação. Muitas pessoas, eu já tive, estou te falando, né? Eu já tive, muitas pessoas sofrem com tudo isso. Infelizmente é o mal deste século
né, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, porque nós vivemos num mundo tão confuso, tão complexo, com tantas dificuldades, que o nosso organismo ele acaba não suportando tanta pressão. Mas, como eu te falei, saiba primeiramente que Deus ama você, que Deus quer cuidar de você. O seu problema é importante para Deus, você é importante para Deus e Deus quer cuidar de você. Então, cuide-se, cuide do seu organismo, cuide do seu físico, cuide da sua alimentação, vá ao médico, procure pessoas, procure o seu pastor, uma pessoa da sua confiança para conversar, para abrir o coração. Muitas vezes o que nós precisamos é de pessoas que nos ouçam, que nos compreendam. Muitas vezes nós precisamos de um abraço, de um aconchego. Então, é importante, se você não tem nenhum desses problemas, nem depressão, nem síndrome do pânico, nem crise de ansiedade, cuide de pessoas que você sabe que tem. Sabe? Vai tomar um café com essa pessoa, ouça o que ela tem a dizer. Eu sei que às vezes é difícil. Eu, quando tive depressão, eu cheguei a um tempo que eu queria tirar a minha própria vida. Quer dizer, não tirar a minha própria vida, mas eu queria morrer. A pessoa, quando ela tem depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e ela tenta o suicídio, na verdade ela não quer morrer. Ela quer se livrar da dor, da angústia, da aflição, porque é algo muito terrível. Só quem passa sabe o que é. E a pessoa ela quer se livrar daquilo, eu sei muito bem, né? Então, a gente quer se livrar da dor, a gente quer se livrar da angústia, da aflição. E muitas vezes nós não queremos dar trabalho para outras pessoas, não é assim mesmo? Nós não queremos ser um peso para as outras pessoas. Eu cheguei a esse ponto de não querer mais ser um peso para minha família. Eu saí de casa andando uma noite, sozinha, sem rumo. Pensei, quem sabe eu morro e para esse sofrimento, e eu paro de dar sofrimento para minha família. Mas Deus teve misericórdia de mim e o Senhor não permitiu que a minha vida fosse ceifada. E eu pude ser restaurada, eu tomei remédios, tomei medicamento, porque na época nem se falava muito em depressão, há 25, 26 anos atrás, nem se falava muito desse assunto, depressão. Mas Deus teve misericórdia de mim, como eu falei. O Senhor foi bondoso e misericordioso para comigo. E eu pude tomar medicamentos, o meu corpo entrou em equilíbrio. E a partir daí eu comecei a buscar a Deus, a melhorar, a me cuidar, porque é importante isso. Eu tenho até uma palavra que eu quero um dia ministrar sobre a manutenção do milagre. Nós recebemos o milagre, nós recebemos a cura, nós recebemos a bênção de Deus, mas nós precisamos fazer a manutenção disso. Jesus, depois que cura o paralítico, ele o encontra no templo e Jesus fala para ele, olha, você está aqui, está curado, né? Pois é, então não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então, depois que nós alcançamos a bênção, o milagre, é necessário uma manutenção. Se porventura você tem uma deficiência, uma carência de algum suplemento no seu organismo e você toma remédios por isso, é uma depressão diferente, é uma depressão que ela é fisiológica, ela é química, tome os seus remédios, faça a manutenção do seu corpo, se cuide do seu sono, da sua alimentação. E muitas vezes a depressão ela é uma opressão maligna, é um sentimento de culpa terrível. A depressão ela vem junto com um sentimento de culpa, o maligno oprime a mente, ele traz culpa, traz pensamentos terríveis de acusação. Então tudo isso precisa ser tratado, seja com medicamento, seja pela palavra, seja um aconselhamento. Procure o seu pastor, procure o seu líder para aconselhamento. É importante isso, mas cuide-se e não fique sozinho. A palavra que nós lemos em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, é melhor serem dois do que um só, porque se um cai, o outro levanta. Então não fique sozinho. A minha palavra para você que sofre com esses problemas, não fique sozinho, não se isole, busque ajuda. Como eu comecei a falar, às vezes é difícil, as pessoas às vezes não têm paciência com a pessoa que sofre com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Mas sabe, Deus sempre prepara alguém que vai ser paciente, que vai te ouvir, que vai te encorajar, te animar. Amém, querido? Amém, querida? Então não fique sozinho, busque ajuda. A princípio, busque ajuda médica, busque ajuda em pessoas, na sua liderança, da sua igreja, se você é cristão, se você frequenta uma igreja. Mas não fique sozinho, não se isole. Deus ama você, Deus te ama incondicionalmente e não quer que você tire a sua vida.
Ele quer que você viva, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vida e vida abundante. Amém? E agora eu quero orar por você, meu querido, minha querida. Pai Santo, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra e pelo Teu amor incondicional. Obrigada por nos amar. Obrigada por ser um Pai bondoso que cuida de nós todos os dias, que não nos abandona. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua presença, pela Tua doce presença através do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Eu oro, Senhor, nesse momento pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que sofre, Senhor, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Deus, que a Tua graça seja sobre ele, sobre ela, Senhor. Fortalece, dá ânimo, dá força, dá coragem, Senhor. Enche, Senhor, da Tua alegria, Senhor, porque a Tua alegria traz força, Senhor. A Tua palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa pessoa seja inundada de alegria, Senhor. No nome de Jesus, enche, Senhor, o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, da Tua alegria, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus abençoe a sua vida. Que verdadeiramente o Senhor inunde o teu coração com a alegria dele. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.